Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha os nossos corações nessa manhã, trazendo esperança e alegria, porque nós precisamos dele para tudo e para sempre. Ele é o nosso Deus e no seu grande amor, como acabamos de cantar, ele nos deixou a sua palavra, nosso guia, nossa direção. Ele está presente no meio do seu povo e ele fala com o seu povo através da sua palavra. Quero convidar você para se colocar de pé comigo e abrir a sua Bíblia no Salmo 40, para que nós façamos alternadamente a leitura dos 10 primeiros versículos deste Salmo. A palavra de Deus que nunca falhou e que nunca falhará. A palavra de Deus que diz, e de fato acontece, nos convida para colocar em Deus a nossa esperança. E diz que Deus, na sua misericórdia, nos assistirá e nós podemos certamente confiar nessa realidade, nessa verdade. Lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares, texto que nos diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. A graça de Deus que nos salva, a verdade de Deus que nos liberta. E é no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui nessa manhã. Quero convidar a nossa irmã missionária Renata para que nos conduza a Deus numa oração de adoração, agradecendo a Deus por estarmos aqui nessa manhã. Senhor Deus, nós te oramos, meu Pai, neste momento, agradecendo, Senhor, por tua presença insondável em nosso meio, meu Pai. Te louvamos porque o Senhor é um Deus de bênçãos, o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações, as nossas súplicas. Obrigada porque o Senhor acordou essa manhã conosco, o Senhor preparou um dia lindo para nós. Abençoe, Senhor, este dia, que tudo possa acontecer debaixo da tua santa proteção e santa graça, Senhor. Proteja a nossa família de todo mal. Senhor, obrigada porque o Senhor tem nos guardado do vendaval, das tempestades. O Senhor tem derramado bênçãos em nossas vidas. E nós te somos agradecidos por isso, Senhor. Obrigada, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor fala ao nosso coração. A tua palavra que é viva, Deus, vem ao encontro das nossas necessidades. E nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, principalmente por sua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Cantemos com alegria este hino.
Por favor, se assente. Nós voltamos a abrir as nossas Bíblias no Salmo 40, para ler agora a partir do versículo 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar novamente? Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, para que a atenção que damos à Tua Palavra possa produzir em nós temor, discernimento da vontade perfeita, agradável, plena que o Senhor tem, possa nos dar também alegria e possa nos unir àqueles que, como nós, caminham e partilham a mesma fé. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Uma das grandes alegrias que Deus nos dá de pertencer ao povo de Deus é poder reconhecer que Deus está agindo dentro do seu propósito em toda a sua igreja. Por isso o salmista no Salmo 122 expressa a sua alegria, uma alegria que ele tem para si, mas que ele também tem compartilhada. Antes de ir adiante, as crianças têm uma mensagem preparada para elas estão se dirigindo já lá. Obrigado. E essa mensagem que nós temos de saber que Deus cuida de cada um de nós, mas também de todos nós e da sua grande igreja, nos alcança. E aqueles que recebem as nossas mensagens por e-mail, receberam nesta semana a carta do missionário Giancarlo, que é um dos missionários que a nossa igreja apoia, e ele trabalha com a evangelização do povo, de uma parte do povo curdo, que vive no norte do Iraque. O povo curdo é um povo que vive em vários países do Oriente, se consideram uma nação, mas eles não têm território. Eles têm a sua própria língua, os seus costumes, e o Giancarlo trabalha
entre uma porção desse povo no norte do Iraque. E eu gostaria que nessa manhã nós entendêssemos um pouco mais sobre os nossos irmãos, não só do povo curdo, mas também dos cristãos do Iraque. Porque apesar de estarem tão longe e de nenhum de nós ter visto qualquer um deles, são nossos irmãos. Não só porque são cristãos, mas também porque pertencem à mesma linha de fé cristã que nós pertencemos, são presbiterianos. A Igreja Presbiteriana do Iraque já teve 5 congregações, 5 igrejas locais. Mas por causa dos conflitos que aquele país tem vivido nos últimos anos, 2 daquelas igrejas desapareceram. Então, hoje existem 3 igrejas presbiterianas no Iraque. E essa igreja tem grandes desafios. E ele pede aqui, está na primeira página do nosso boletim, que nós oremos pelos cristãos que permanecem no Iraque para que tenham consolo e perseverança, para que Deus cure os traumas causados pela violência, que infelizmente presenciaram vendo alguns dos seus serem brutalmente executados, para que tenham condições de sobrevivência em meio ao caos daquele país, e para que consigam recursos para a manutenção de suas necessidades. Esses são alguns motivos, na carta existem outros motivos, mas esses são alguns que foram anotados aqui no nosso boletim. E quando a gente fala de uma situação como essa, que é tão longe, a nossa tendência é nos abstrairmos disso. É pensarmos pouco sobre isso, ou não aquilatarmos o tamanho desse problema. E um exercício que eu faço comigo mesmo é, e se isso acontecesse aqui comigo? E se isso estivesse acontecendo aqui, em Campinas? Aliás, há poucos dias, as forças da natureza se abateram aqui sobre a nossa cidade e a gente teve assim um susto. Ontem mesmo eu estava conversando com um casal que mora ali naqueles apartamentos perto do Shopping Galeria, e o apartamento deles, junto com todos os outros daqueles prédios lá, foram tremendamente afetados. Mas e se isso estivesse acontecendo aqui? Se nós não pudéssemos estar aqui agora, com as facilidades que temos aqui, e se alguém chegasse na sua casa, não batesse a porta nem a campainha, explodisse a porta da sua casa e entrasse lá, pelo simples fato de você ser um cristão. Então, quando nós começamos a pensar nisso, o problema deles se aproxima de nós. E apesar da grande distância que eles estão de nós, nós começamos a perceber que são nossos irmãos, que estão passando por isso. E embora a gente não possa ir lá, a gente pode fazer algo de valor e pedir a Deus por eles, que é o pedido que o missionário faz para nós, que nós oremos por eles, que intercedamos para que Deus os ajude, os sustente, e a nossa intercessão tem valor. O apóstolo Paulo, mais de uma vez, escreveu nas cartas às igrejas: orem por mim,
Por favor, orem por mim, ele pedia. Jesus orou pelos discípulos dele, porque Jesus sabia que a oração dele tinha valor na vida dos discípulos dele. E os discípulos oraram por outros. E nós vimos alguns dias aqui, numa das mensagens, que Jesus nos ensina que quando os nossos olhos são abertos para a realidade das pessoas aflitas e exaustas, antes de socorrer essas pessoas com alguma ação, Jesus diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o primeiro e mais importante passo que nós podemos dar para ajudar qualquer pessoa, especificamente nessa manhã estamos falando dos irmãos da Igreja Presbiteriana do Iraque, é orar por eles. E levar a sério o sofrimento deles. Porque o sofrimento deles, de certa forma, é o nosso sofrimento. É o nosso. Porque nós estamos vinculados a eles, pela fé. Mas o trabalho do Giancarlo e da família dele não se dá apenas entre o povo curdo, em apoiar também a Igreja Presbiteriana do Iraque, mas eles também têm um trabalho importante no socorro aos refugiados. Priscila, pode me ajudar aí, por favor, no slide? Isso, mais um, por favor, Priscila. Obrigado. A primeira foto aí, o Giancarlo. E isso, não sei se dá para ver bem aí. Não dá para ver bem, mas o que essa foto onde o Giancarlo está fazendo um selfie aí com essas mulheres aí, ele está entregando a Bíblia para elas. É uma Bíblia em áudio. Então é um aparelhozinho com fone de ouvido e elas levam a Bíblia na língua delas, dessas pessoas. E ao lado está a esposa do Giancarlo com algumas mulheres e elas estão entregando para elas uma cesta básica, com alimentos e algum outro recurso lá também dentro da cesta. Então são muitos refugiados, pessoas que tiveram de deixar suas casas, suas famílias, tiveram de deixar seus negócios para fugir da perseguição aos cristãos, para tentar fugir da guerra com o que sobrou. Então, eles estão ajudando curdos, iraquianos, sírios e, eventualmente, algum outro povo, alguma minoria étnica que tem ali naquela área. Então, também faz parte do trabalho deles ajudar essas pessoas. A segunda maneira que nós encontramos de poder participar desse momento da vida e do trabalho da igreja naquele lugar é fazer o que já estamos fazendo, apoiando o trabalho de Giancarlo e da família dele, para que eles tenham condições de ficar ali, de compartilhar o Evangelho, a palavra de Deus, para que eles tenham condições de ajudar essas pessoas, acolher essas pessoas, abraçar essas pessoas e socorrê-las da maneira que for possível. O Salmo 40 que nós estamos lendo nessa manhã é um salmo que, no versículo 17, ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim.
Deus tem cuidado daqueles que sabem que são necessitados. Daqueles que têm a humildade para reconhecer que o socorro de suas vidas vem do Senhor. Deus é o nosso amparo, o nosso libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então, nessa manhã, informados pela correspondência missionária, informados pela palavra de Deus, nós vamos praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos orar a Deus, vamos interceder pela Igreja Presbiteriana do Iraque, uma igreja perseguida, sofrida, mas nós somos seus irmãos e podemos interceder por eles. Pelos seus pastores, os que ainda estão por lá, e pela liderança da igreja e por todos os seus membros. E vamos orar também pelo trabalho do missionário Giancarlo, da sua família, para que Deus renove a sua vocação, porque você pode muito bem saber que é difícil um trabalho missionário. Vamos buscar a Deus, convido você a intercedermos a Deus e orar ao Senhor. Peço que nosso irmão pastor Ricardo, você pode nos conduzir, por favor, numa oração de intercessão por esses motivos aí? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, exortados e conclamados pela Tua palavra nesta manhã, primeiramente te damos graças pela liberdade que temos nesse país de Te cultuarmos livremente. Ao mesmo tempo, Senhor, Te pedir perdão porque temos sido tão tímidos, talvez até negligentes, em relação a esta liberdade, para proclamarmos o Teu Evangelho nessa pátria que tanto também precisa do Senhor. Mas, ó Deus, olhando para exemplos do passado, mas também recentes, de fidelidade ao Teu chamado, de serviço abnegado a Deus, a proclamação do Teu Evangelho, nós colocamos diante do Senhor a vida do pastor Giancarlo. Amém. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo aqui em nossa igreja. E que certamente muitos irmãos têm acompanhado com as suas orações, ó Deus, o trabalho incansável deste irmão. Amém. E rogamos ao Senhor a sua proteção para a sua vida e a vida da sua família. Amém. E daqueles, ó Deus, que cerram fileiras com ele para proclamar o Teu Evangelho e assistir aos necessitados daquela perseguição aos cristãos ali naquele lugar. Amém. Tem misericórdia do Teu povo ali, Senhor. Dá destemor, dá encorajamento a esses Teus filhos e liberta o Senhor da mão do perseguidor. Amém. Mais do que, Senhor, uma luta ideológica, religiosa, sabemos que é uma batalha espiritual. Amém. Que Satanás, ó Deus, tem empregado contra os Teus servos, mas é o Teu povo, Senhor. Amém. São os Teus servos que Te servem. E assim como o Senhor tem libertado o Teu povo ao longo das eras, ó Deus, nós pedimos também o Teu socorro, a Tua proteção, Teu alívio, ó Deus, para o sofrimento desses nossos irmãos. Amém. E que o Teu Evangelho triunfe, ó Deus, naqueles corações. Amém. Que vidas, ainda que se tornem mártires, ó Deus, seja realmente um testemunho vivo naquele lugar, Amém.
daqueles que te servem com amor, daqueles que te servem com gratidão e com destemor. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa igreja tem podido contribuir, participando, Senhor, desse ministério. E que possamos, ó Deus, ser mais fiéis nisso, ó Deus. E que possamos ser despertados também, aqui e lá, para proclamarmos o Teu Evangelho. Amém. Abençoa-nos, Senhor, durante o restante desse dia, do nosso culto, da escola dominical e logo mais à noite. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos participar da mesa que o Senhor Jesus Cristo instituiu para nossa edificação e consagração, a ceia do Senhor. E o coral vai nos ajudar nessa participação com esse hino que ele vai cantar.
Convido os presbíteros da igreja a virem à frente, para podermos servir o alimento de Deus ao rebanho de Deus que está aqui reunido. O salmo que estamos lendo nos diz: o Senhor tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E esta mesa da qual participamos nessa manhã é um exemplo concreto dessa realidade que o salmista cantou. A realidade de que Deus é quem nos tira do poço da perdição, porque Ele perdoa os nossos pecados, iniquidades que impediam a vista do salmista, como ele diz aqui mais à frente. Mas Deus pode nos tirar as iniquidades, nos perdoar os pecados e colocar em nossos lábios um novo cântico. Quando o Novo Testamento registra o momento daquela Páscoa final que Jesus celebrou com os discípulos, a primeira ceia que Ele instituiu, Jesus cantou um hino com eles. Provavelmente cantou um dos salmos. Colocou nos lábios deles um novo cântico. E depois da sua ressurreição, Jesus buscou cada um deles para colocar novamente os pés deles sobre a rocha, para que não ficassem desiludidos, desamparados, mas firmes, firmados na rocha. Então a ceia é um momento de louvor, de gratidão, de restauração que Deus nos dá a oportunidade de celebrar. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que confia que seus pecados estão perdoados por causa de Jesus, pelo que Ele fez, e estão em plena comunhão com o povo de Deus, tem acesso à mesa do Senhor. É assim que nós convidamos a você que está aqui conosco hoje de manhã, dentro desse parâmetro, para participar da mesa do Senhor. Enquanto recebemos o primeiro elemento, nós vamos lembrar que em Jesus temos um verdadeiro e grande amigo, com o hino, e depois vamos louvar a Deus pelo seu amor que alcança a mim e a nós. Esse eu acho que é sem glúten.
Senhor Jesus reuniu seus discípulos e disse: estou ansioso para celebrar com vocês essa Páscoa. E naquela celebração pascal, ele escolheu dois dos elementos daquela celebração, o pão e o cálice. E tomou o pão, deu graças ao Pai, e o partiu e o repartiu com os discípulos dele. E o que disse a eles, diz a nós: isto é o meu corpo, partido em vosso favor. Tomai, comei-o. Fazei isso em memória de mim.
Nosso Senhor Jesus tomou também o cálice e lembrou as palavras do profeta que dizia da nova aliança, que Deus estabeleceria uma nova aliança, não desistiria do seu povo, mas renovaria os seus compromissos de salvação com eles. Então Jesus diz: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Tomai, bebei, fazei isto em memória de mim. Obrigado. Vamos ficar em pé para a oração final e a bênção. Oremos. Pai, nós te damos graças por saber que em Jesus Cristo os nossos pecados são perdoados. Te damos graças porque, ainda que as nossas iniquidades sejam tão grandes, presentes,
que, como o salmista disse, nos impedem a vista. O Senhor vem nos socorrer. Nós que somos necessitados desse socorro, nos concede perdão, restaura as nossas vidas, supre as nossas necessidades. Por isso, ó Deus, recebe o nosso louvor nessa manhã, que vai também repleto de gratidão e alegria, por saber que assim é, que o Senhor nos visita, nos socorre, nos abençoa, coloca os nossos pés sobre a rocha e nos nossos lábios um novo canto, um hino de louvor ao Senhor. Ó Deus, que esse hino seja cantado por nós todos os dias dessa semana e que esse hino seja um testemunho de vida para aqueles que ainda não te conhecem. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós, para a glória do nosso trino e excelso Deus e para sempre. Amém. Gostaríamos de saber se temos entre nós alguém que está nos visitando hoje de manhã. Creio que não. Irmãos, nós estamos com a necessidade de observarmos algumas necessidades. Desculpando aí o pleonasmo. Nós estamos com problemas aqui na administração do nosso patrimônio. Por quê? Porque algumas pessoas têm tomado liberdades demais no uso dos nossos recursos. Eu queria dar um exemplo. Essas luzes de emergência que estão aí, ali, nas laterais aí do nosso prédio, aqui desse ambiente, elas são para ficar aí. O Corpo de Bombeiros demandou que elas ficassem aí. E elas são para o nosso bem, porque se acabar a energia, elas vão nos ajudar num momento preciso. Mas essa semana, não sei por cargas d'água, alguém resolveu tirar uma, duas ou três delas e espalhou aí pelo prédio. Nós temos tido muito problema com os equipamentos de som da nossa igreja. Pessoas vêm, pegam, usam legitimamente e largam por aí. Usam o que não deveriam usar, sem a devida autorização. Às vezes lá em casa eu mexo em alguma coisa, atrapalho alguma coisa que minha esposa guardou, aí o tempo fecha. E vice-versa. É tudo nosso, mas todo mundo tem uma razão para aquilo estar ali, ser colocado daquela maneira. Então, e esse problema é um problema que está se repetindo aqui.
Então eu estou dando aqui essa palavra para que a gente tenha assim, bastante cuidado em não usar as coisas indevidamente e, se usar, ter o cuidado de repor aquele objeto no lugar onde ele precisa estar. Se algo está parafusado, não é para você desparafusar. Não desparafuse. Porque se alguém se deu ao trabalho de parafusar alguma coisa em um determinado lugar, tem uma razão. Então, não desparafuse nada. Se você achar que alguma coisa precisa ser desparafusada, fala com a ajuda diaconal. Na sua opinião, é essa ou aquela. Aí a gente vai ver o que faz. Mas a gente tem que tomar esses cuidados aí, para que tudo corra bem e todo mundo use da melhor maneira possível o que Deus tem nos concedido adquirir para bom uso. Deus abençoe a todos vocês.